Olá, queridos irmãos em Cristo Jesus, graça e paz. Aqui quem fala é o pastor Renato Andrade. Sou pastor membro da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu e eu convido você a estar conosco hoje na Escola Bíblica Dominical, onde estaremos estudando a lição de número 6 da nossa revista Compromisso e neste tempo, ou seja, nesse trimestre, estamos falando sobre a pessoa de Jesus, sobre o Evangelho de Lucas, escrito pelo médico Lucas, o evangelista Lucas, aquele que esteve com Paulo, caminhando com Paulo, e também a respeito da forma como ele colocou este Evangelho, organizou esse Evangelho e o ministério de Cristo aqui nesta terra. Eu convido você agora, querido, a pegar a sua Bíblia, a sua revista do Compromisso, você tem, para que possamos estar estudando esta palavra e compartilhando. Eu sei que você tem muita coisa para passar para o seu filho, para passar aí para a sua família, você que está em casa, você que não pode estar presente aí na Escola Bíblica Dominical. E permita-nos neste dia estudarmos um pouco sobre o tema, que é um tema muito elucidativo e também é um tema que nós deveremos sempre procurar em todo o tempo. O hino do cantor cristão, o hino 154, que diz: firme nas promessas do meu Salvador, firmes, sempre firmes na promessa de Jesus. E quais promessas de Jesus para nossas vidas? Uma delas é que nós devemos perseverar em oração, devemos perseverar em todo o tempo, estarmos firmes e vigilantes, Vigiai e orai, já nos ensinou assim Jesus Cristo. Por isso eu convido você agora a fechar os teus olhos, para que possamos ter a iluminação do Espírito Santo, para aprendermos mais da sua palavra. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que temos de estudarmos a tua palavra na manhã desse dia, de domingo, onde, Senhor, o Senhor possa estar falando no nosso coração. E eu já peço a Ti, Pai, para que seja, ó Deus, no ambiente, não somente aqui, ó Deus, neste ambiente, mas também no ambiente do lado dos Teus filhos, onde os Teus filhos estiverem, para que possam ser alcançados pelo poder da Tua palavra. Manifesta o Teu poder, Senhor, e nos ensine em todo o tempo. Nos ensine, ó Pai, a termos passos firmes e não vacilantes na presença e na direção certa que Cristo Jesus nos ensina. Em nome dele, nós oramos a Ti agradecidos. Amém. Muito bom. O textuário se encontra em Lucas capítulo 11, versículos 9 e 10, que diz assim a palavra do Senhor: por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. No texto do capítulo 11, Jesus estava orando, ensinando os seus discípulos a orar, e logo no versículo 1 ele faz a oração dominical, a oração do Pai Nosso. Mas como nós podemos, na verdade, dar passos firmes na direção correta? Primeiro ponto que eu chamo a atenção dos irmãos é que ninguém vai conseguir dar passos firmes na direção correta se não estiver firme com Jesus, se não estiver com a sua vida integrada, a sua vida fortalecida, a sua vida em Cristo Jesus. E a primeira coisa que nós vemos, logo no versículo 1 do capítulo 11, é que os discípulos pediram a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus ensina o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso. Se eu quero dar passos firmes na direção correta, para alcançar o que Deus preparou para cada um de nós, porque no verso 3 de João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então este amor de Deus foi para nos dar a condição de retornarmos a termos essa condição de falarmos a Ele como Pai. E o texto fala justamente de um filho que pede ao Pai, que bate, que busca, que está em todo o tempo ali falando com o Pai, e também algo profundo, porque todo esse texto, seja até o versículo de número 13, Jesus fala sobre oração, Jesus fala sobre perseverança, Jesus fala sobre oração com perseverança. Então, se você tem orado com perseverança, creia que Deus, no momento certo, no tempo dele, segundo a vontade dele, vai te dar a resposta. Então você precisa preparar o seu caminho para a direção correta com a oração. Então a oração é algo parecido com a relação de pais e filhos, que deveriam desfrutar uma mútua confiança de que tudo que é necessário será provido, porque a aliança é firmada com base no amor.
em todo momento o inimigo vai tentar tirar de você essa atenção, né? Para que você não faça oração, para que você não fale com Deus. Mas falar com Deus é um privilégio, como diz o louvor que nós entoamos em nossa igreja. Falar com Deus é o que eu preciso. Falar com Deus é algo que foi alcançado através de Jesus Cristo. Hoje nós temos esse livre acesso ao Pai através da oração. Meus irmãos, em todo o tempo nós vamos verificar que homens oravam ao Senhor e o Senhor ouvia a oração dos homens, como lá no Egito, né? E em todo momento, quando Jesus estava ali, aliás, os israelitas estavam na escravidão do Egito, perdão. E eles oravam ao Senhor, só que Deus queria ouvir a falácia deles. Deus não queria que eles ficavam somente fazendo falácias, murmurando. Deus queria que eles falassem, que eles buscassem, que eles pedissem a Deus uma libertação. E Deus enviou Moisés. E da mesma forma, meus irmãos, quantos de nós às vezes estamos pedindo por algo, procurando algo, buscando algo, e esquecemos de que nós temos um Deus que está em todo tempo, em todo lugar e pronto para ouvir a nossa voz. Por isso, ore sem cessar, né? Vigiai e orai também, como diz o hino do canto cristão, mas principalmente, precisamos orar. Se você quer dar passos firmes na direção correta, ore ao Senhor. O segundo ponto, lá em Lucas 11, de 47 a 51, Jesus estava reforçando a fala da sua morte. Jesus estava dizendo para os seus discípulos, olha, preparem, porque em breve eu vou estar aqui. Jesus preparou, dizendo o seguinte, olha, em 3 dias eu vou restaurar esse templo, ou seja, estaria ressuscitando. Ele estava preparando os seus discípulos e também a todos aqueles que estavam ali. E algo profundo, meus irmãos, quando nós vemos lá no livro da Revelação, no livro do Apocalipse, quando existem 12 portas, né, 12 tronos. Olha que coisa interessante, quando você começa a avaliar, analisar o livro de Apocalipse, 24 anciões. Destes aí estavam envolvidos justamente os 12 discípulos, os 12 apóstolos que estavam pregando e continuaram pregando a palavra de Deus. Continuaram levando o ensino de Jesus, que foram escolhidos por Jesus, que foram preparados por Jesus. E nós também estamos neste tempo, como discípulos de Cristo, como parte deste reino, sendo preparado pelo Senhor e preparado para darmos passos firmes na palavra, firmes na oração, firmes no testemunho. E o que nós vemos agora, queridos, é que o nosso testemunho deve falar mais alto do que as nossas palavras. Meu Deus! Eu, quando estava vendo essa frase, ou seja, o segundo tópico do estudo da lição, eu me recordo de que Jesus, ele esteve buscando ensinar isso para os seus discípulos, buscando em todo momento estar fazendo com que os discípulos vissem que o seu testemunho, o testemunho de Cristo, estava falando mais alto que as palavras dele. E nesse contexto que nós vemos agora, Jesus reforçou sua fala fazendo menção à morte dos profetas que entregaram suas vidas, né? Ele vai falar aqui sobre o testemunho, o sinal de Jonas, lá no verso de 28, perdão, no verso de número 28 em diante, né, até o 32. Ele vai falar sobre o exemplo de Moisés, ele vai falar sobre o exemplo de outros mais, ele vai falar sobre Zacarias, ele vai falar sobre muitas situações e vai explicar para esses homens porque Jesus estava sendo ali. Os irmãos vão verificar que Jesus estava fazendo sinais, né? Logo no verso de número 14 em diante, do capítulo 11, ele curou o menino que estava mudo, endemoniado, né? E ali a estratégia de Satanás foi justamente colocar dúvidas na cabeça da multidão que ele estava, porque o milagre foi feito. Mas qual era a dúvida? Era se ele estava curando em nome de Deus ou em nome de Satanás. E Jesus traz uma palavra linda dizendo o seguinte, como é que pode um reino ser dividido? E ele fala lá no versículo 23, preste atenção para você também, se você quer dar um passo firme na direção correta, em direção aos céus. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Ou seja, nós estamos com Cristo. Ou será que estamos só em falácia, mas não com atitude? O amor, ele também precisa ter atitudes de abraçar, no olhar do irmão,
olhar com simpatia os erros dos irmãos. Irmãos, se lembram desse hino do cantor cristão? Precisamos olhar com simpatia, precisamos orar, precisamos dar passos firmes com o nosso testemunho, né? Pastor Belize trouxe a mensagem na última quarta-feira falando sobre o filho, né, que diz o seguinte: pastor, deixa meu pai morar na igreja, porque aqui na igreja tem uma outra pessoa. Ou seja, em todo lugar você deve testemunhar de Jesus, porque nós somos cristãos. E eu volto a falar, pequenos Cristo, você é luz, você é sal. Em todo lugar as pessoas vão te procurar, mesmo às vezes as pessoas não sabendo que você é um servo de Deus. Mesmo às vezes a pessoa sabendo que há uma diferença em você. Eu quero confessar aos irmãos, neste período, no mês de maio, nós estamos no mês de família, e algumas pessoas chegam, vizinhos nossos aqui, e vêm falar dos nossos filhos, né? Olha, parabéns pelo seu filho. Olha, que exemplo de criança, que exemplo de menino, né? Um menino obediente, um menino simpático, um menino que fala com todo mundo, um menino que a gente não vê ele de forma errada, de forma errônea, mas algo que mexe com a gente. Por quê? Porque os nossos filhos, eles podem ouvir, e vão ouvir a palavra, nós vamos ensinar a palavra, mas a gente precisa viver. Viver para que eles também possam viver o mundo e dizer: olha, o meu pai, ele fazia isso, a minha mãe fazia isso, né? O meu irmão em Cristo, o meu líder, o meu professor fazia isso. Preste atenção, queridos. Em todo tempo nós estamos ali sendo vigiados em todo momento, e Satanás está sempre procurando a brecha, né, como diz a palavra do Senhor, para nos tentar e também para tentar envergonhar o Evangelho de Deus. Por isso, meus irmãos, muitos crentes são mais nacionalistas do que cristãos, defendem mais seus profetas ideológicos do que os profetas do Senhor. Eu quero falar para você, não defenda o Evangelho, como Paulo diz, né? Por isso sou defensor do Evangelho. Lá em uma das suas cartas ele diz: eu sou defensor do Evangelho de Cristo. Você também deve ser defensor do Evangelho de Cristo. Você não precisa brigar, só viva e ore. Existem pessoas que um dia podem ter falado mal contra você, agora estão aí do teu lado, né, glorificando e adorando o Senhor por causa da sua oração e ela se converter. E também nós não podemos, de maneira nenhuma, temer oposições até mesmo dentro de nossas igrejas, para a missão que temos pela frente. Qual é a missão que Deus colocou sobre a sua mão? Talvez na palavra de Josué, quando Josué diz: porém eu e minha casa serviremos ao Senhor, Josué estava abrindo um leque tremendo ali, dizendo o seguinte: olha, vocês podem servir aos deuses que vocês quiserem. Observem que mesmo Deus operando, mesmo Deus trabalhando, mesmo Deus mostrando para eles que Deus estava com eles, eles ainda estavam servindo aos deuses daquela terra e trazendo deuses do Egito, irmãos. Mas eles jogaram fora e falaram assim: não, nós vamos jogar fora e nós vamos servir ao nosso Deus, ao Senhor da nossa vida. Por isso, queridos, fale com o seu testemunho, com a sua vida, como Josué também fez. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nosso testemunho deve ser temer mais as ordens que o Senhor nos recomenda do que os discursos dos homens. Eu preciso temer a Deus, eu preciso da sabedoria e o temor do Senhor, como diz ali também a Salomão, o sábio Salomão, o rei Salomão. E outra questão também, queridos amados irmãos, que precisamos ter uma vigilância redobrada. Olha, quando Jesus fala isso para os seus discípulos ali, ele estava dizendo, né, mas algo que Paulo, ele estava também trazendo a menção em Romanos. Ele fala o seguinte: e o que perseverar até o fim, esse será salvo. Olha, meus queridos irmãos, não há lutas, não há problemas, não há dificuldades em que Deus não nos dá uma válvula de escape. E eu falo para os irmãos porque os sinais desses tempos estão sendo cada dia mais agravantes, né? E a gente fala: será que Jesus está voltando? Será que Jesus vai voltar? Eu não quero saber se o será. Eu sei que os sinais estão acontecendo. Mas qual é a minha posição? Mesmo se não acontecer agora, eu preciso estar firme, sempre firme, nas promessas de Jesus. E lá no verso de número 54 ao verso 59 de Lucas, capítulo 12, a gente vai verificar justamente esta palavra do Senhor Jesus Cristo, quando ele fala, né, sobre aquelas multidões que não creram
e não souberem. Então ele fala a partir do verso 54, os sinais dos tempos, disse também às multidões: quando vês aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vês soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Entretanto, não sabeis discernir esta época? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando fores com o teu adversário ao magistrado, esforça-te para te livrares desse adversário no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz. O juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te recolhe à prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Meus irmãos, é algo tremendo quando Jesus ele traz justamente essa palavra. E eu volto ao capítulo 11, no verso 23, que diz assim: quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então, por mais que as coisas possam acontecer, a previsão, o tempo, isso pertence a Deus. Mas eu tenho algo no meu coração. Eu sou Jesus, aleluia, de Cristo Jesus, meu Senhor. Então não quero falhar, mas eu quero falar, andar e servir a Jesus. Quero dar passos corretos, na direção correta. Eu preciso orar, eu preciso testemunhar e eu preciso vigiar em todo o tempo. Irmãos, em todo o tempo o inimigo vai buscar condições para enfraquecer a sua fé, para trazer discordância. Por isso não olhe para os erros do irmão. Olhe com simpatia, olhe com amor. Tira a trave do teu olho, como Jesus nos explica. Não julgues o teu irmão naquilo que o teu irmão está fazendo. Por isso, você precisa compreender a importância de manter-se conectado com Deus por meio da oração. Aquela pessoa que está orando, está vigilante, ela vai saber o tempo certo de falar coisas agradáveis. Aquela pessoa que está vigilante, está orando, mas que guarda a palavra de Deus no seu coração e procura meditar nela dia e noite. Lembra de Josué? Antes, medite na minha palavra dia e noite. Leia a palavra do Senhor, busque no Senhor. E também, queridos, compreenda que o nosso testemunho deve ser temer mais as ordens que o Senhor nos recomenda do que os discursos dos homens. Eu fico preocupado porque às vezes nós temos tantas pessoas, e eu confesso aos irmãos que alguns homens de Deus, letrados, mestres na lei, pessoas renomadas, pregadores renomados, a qual um dia eu pude ver e verificar, porque Deus não dá honra a outro, a honra é dele. A honra é dele. E as pessoas começam a se submeter dizendo que são semideuses, e eu faço aí menção de algumas das pessoas, não quero mencionar o nome deles, mas eu faço menção de algumas pessoas que cresceram, que foram notórias, que falavam e o povo acreditava e não faziam como os bereanos, ou seja, consultava a palavra e confirmava se aquela palavra era verdadeira mesmo, se era a palavra do Senhor, né? Por isso os discípulos tiveram essa responsabilidade de ensinar, de ir a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, ensinando-os a observar. E uma das coisas importantes da igreja, em Atos capítulo 2, é que eles estavam perseverantes aonde? Na doutrina dos apóstolos. Sabe qual é a doutrina dos apóstolos? Era justamente os ensinamentos de Jesus. Por isso havia alegria, havia temor, e Deus ia acrescentando a cada dia mais aqueles que iam sendo salvos. Atos 2, de 42 a 46. Por isso, meus irmãos, entenda a relação entre vigilância redobrada e sinais dos tempos. Não importa se o mundo vai acabar agora, importa que eu estou consciente, estou certo e convicto de que eu sou salvo em Cristo Jesus. Sabe, queridos, muitas pessoas estão sendo levadas por qualquer vento de doutrina. Doutrina, ela pode enganar o homem, mas a Bíblia não. A doutrina ela pode mudar muitas coisas, mas a Bíblia não. Por isso Jesus estava ensinando os seus discípulos. Observe que ele ensinou o Pai Nosso, observe que ele ensinou
a oração perseverante, né? Pedir, dar-se-vos-á. Observe que no caminho Jesus estava ali, curou, endemoniado, ele foi contestado, e você e eu podemos ser contestados, várias vezes, mas eu tenho certeza e fé e convicção de que eu estou com Cristo. E aquele que está com Cristo, eu volto a repetir, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, acho que tudo se fez novo. Eu quero encerrar nosso estudo, um breve estudo, né? Bem resumido, mas eu quero te fazer um convite para você estar conosco, você que pode, em uma das nossas classes, numa das nossas classes da IBD. O início é 15 para as 9, ou seja, 8h45 da manhã, e vai até às 9h45, porque a partir das 10 horas nós temos o nosso culto. E nesse mês, eu faço um convite especial a você, a sua família, para que você esteja orando pela sua família, ore para o seu filho, pare com o seu filho, ame seu filho, né? Viva com seu filho. E eu convido você a assistir a pregação agora da última quarta-feira, onde o pastor Newton Beleza esteve trazendo uma mensagem edificante para as famílias. Por isso, meus irmãos, eu gostaria que você escolhesse um dos seguintes temas para preparar um texto aí na sua casa. O que a oração significa para mim hoje? Medite nisso. Fala para o seu filho, fala para o seu esposo, fala para a sua mulher o que a oração significa para mim hoje. E depois, qual o valor do meu testemunho? Sabe, meus irmãos, a maior pessoa que pode não criticar, né, mas falar com você é Deus. Em primeiro lugar, Deus. Através da oração, Deus responde a oração. Deus é um Deus vivo, Deus é um Deus de sempre. Mas também, quando você tiver algum problema, fale com teu esposo, tua esposa, pergunta, será que eu preciso melhorar no meu testemunho? E olhe. E não se gabe, não se coloque numa condição de enaltecer-se a você, mas glorifique e exalte o nome do Senhor em todo tempo, em todo lugar. Ore, testemunhe e vigie. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pelo estudo desta manhã. Abençoe teus filhos, ó Pai, nesta hora, que possamos dar passos certos e corretos na direção certa que o Senhor tem para cada um de nós, que é rumo ao céu, assim como teu servo apóstolo Paulo mesmo disse, prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Perdoa os nossos pecados. Possamos caminhar em todo momento a Cristo e que o Senhor possa nos ajudar, assim como o teu Espírito Santo possa nos ensinar. Em nome de Jesus, eu oro te agradecido. Amém. Deus abençoe sua vida. Um domingo abençoado em família para você, para todos os seus. E convido você, daqui a alguns instantes, a partir das 10 horas da manhã, nós teremos o nosso culto matutino e também a partir das 19 horas com o culto vespertino, né? O culto de oração e adoração ao nosso Deus. E também será o mês da família, esse mesmo mês da família, né? Esse é o mês em que nós estaremos aí focados no termo da família, do lar, das responsabilidades no lar. E eu trago aqui, né, uma camisa do ano passado que fala sobre 100 anos da família Pibani. Que você possa viver conosco esse período, esse tempo, de sermos famílias em Cristo Jesus, porque nós somos a grande família de Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar, em nome de Jesus.